Livro dos Salmos, Salmo de número 37. Meus irmãos, esta mensagem faz parte da nossa série de exposições no Livro dos Salmos, Salmos de Confiança. E este é um salmo de Davi. Diz assim a palavra do Senhor: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus desígnios, os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Ri-se-á dele o Senhor, pois ver está se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam a espada e distendem o arco para abater o pobre e o necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados no dia do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus. Seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão exterminados, serão a uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação.
O Senhor os ajuda e os livra, livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Amém. Vamos ler juntos, irmãos, os versos 39 e 40. Vamos lá? Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza. No dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Amém. Querido Senhor, nós te louvamos por tua palavra, pelo privilégio de tê-la em nossa própria língua e de poder expô-la publicamente. Obrigado por esse espaço que nos acolhe, pelos nossos queridos irmãos que estão aqui presentes. Em especial, nós te pedimos uma bênção sobre cada visitante, cada convidado. Que este momento, Deus, em que vamos meditar na tua palavra, os nossos corações estejam cativos à tua voz. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro dos Salmos, como toda a escritura inspirada pelo Senhor, o livro dos Salmos também o é. Mas ele tem uma característica diferenciada dos outros textos bíblicos, visto que em toda a Bíblia Deus fala conosco, mas nos Salmos, além de Deus falar conosco, nós falamos com Deus. E quando nós falamos com Deus, o Senhor nos dá a liberdade de nós abrirmos os nossos corações e podermos expressar os nossos sentimentos. Por isso, os Salmos são essa composição, né, de livros que tratam dos temas mais diversos e sem reservas. Os salmistas podem colocar diante do Senhor os anseios do seu coração. Nós temos salmos de confiança, temos salmos de louvor, temos salmos de lamento, temos as imprecações, temos também salmos em que os salmistas reclamam algo a respeito de uma situação específica que ainda não foi resolvida, e às vezes nós lemos nos salmos palavras que para nós poderiam até soar um pouco arrogantes, né? Quando o salmista diz: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre, coisas desse tipo, que talvez muitos de nós não temos coragem de dizer ao Senhor, mas na verdade muitas vezes é a expressão do sentimento do nosso coração. Então, quando nós lemos os Salmos, nós estamos diante de uma poesia na qual o poeta, ou os poetas, né, autores inspirados pelo Espírito Santo, derramam o seu coração perante o Senhor. E uma das crises mais comuns encontradas no livro dos Salmos é a crise quanto à vida do justo e à vida do ímpio. Não à toa nós temos salmos completos que tratam desse tema. E se nós lembrarmos bem, na verdade a abertura do saltério, né, o primeiro salmo, fala um pouco sobre isso. Que o homem bem-aventurado é aquele que ama a lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, que ele é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz é bem sucedido. Aí depois o texto vai dizer assim: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Então observe que no primeiro salmo do saltério, o Salmo 1, nós já encontramos essa temática do justo e do ímpio. E a crise que se instala é justamente pelo fato do justo não entender o porquê da prosperidade do ímpio. Se os irmãos lembrarem o Salmo de número 73, o Salmo de Asaf, o salmista declara uma crise em que entrou quando ele começou a invejar a prosperidade dos maus. E ele chegou ao ponto de dizer assim: com efeito, inutilmente eu servi a Deus, eu consagrei a Deus a minha vida inutilmente, porque eu olho para o homem mau e o vejo prosperar, enquanto eu, que procuro fazer aquilo que é a vontade de Deus, estou sofrendo nesta terra. Então essa temática, ela é abundante em todo o saltério, nós vamos encontrá-la, e não à toa ela é constante nos salmos. Essa é uma crise que todos nós, um momento na vida, já enfrentamos, ao observarmos que muitas vezes as coisas na nossa vida parecem não andar. Você já lidou com essa crise? Mas, Senhor, por que eu não saio dessa situação? Porque a minha vida parece que está travada. E quando eu olho para o lado, está lá o ímpio,
com a coisa andando na sua vida, parece que eles não têm problemas. Estou eu aqui, né, colocando o pozinho do café, né, bem pouquinho para render, e está lá o ímpio tomando cerveja e comendo a picanha que o presidente prometeu. Eu disse, que é isso, senhor, que está acontecendo? E aí começa a crise na cabeça, né? A gente começa a esquentar a cabeça. O salmista Asaf diz, eu quando comecei a pensar nessas coisas, eu estava como um ignorante diante de Deus, como um animal embrutecido. Eu cheguei a ficar louco, até que entrei no santuário de Deus e atinei para com o fim deles. Dá vontade de falar do Salmo 73, mas eu vou voltar para o 37. Mas lembre bem, o 37 e 73, né? São só os números trocados. Mas a perspectiva é a mesma, é a mesma. É a crise dos crentes que sofrem e ao observarem o seu sofrimento, principalmente quando estão no olho do furacão, aí dão uma olhadinha para o lado e veem a grama do vizinho que parece ser mais verde. Parece que a vida dos outros é uma vida sem problema e que só nós sofremos e todas essas coisas. Bem, se essa crise ainda não bateu a sua porta, parabéns para você, mas ela pode chegar, ela pode chegar. E aí esse salmo nos prepara exatamente para nós, no dia das tribulações, não desfalecermos, como o salmista Asaf, e termos a perspectiva que Davi nos trouxe aqui neste salmo, no salmo de número 37. Bem, a Sociedade Bíblica do Brasil sugere como tema, peço que você permaneça, por favor, com a sua Bíblia aberta, se você a trouxe, temporária a felicidade dos perversos. E, logicamente, é permanente e é para sempre a prosperidade dos justos. Ok? Bem, o Salmo inicia, eu não vou expor verso a verso, mas eu vou passando rapidamente porque é um Salmo grande, mas o Salmo com essa temática inicia com uma palavra de repreensão. Não fique indignado e nem tenha inveja dos malfeitores, dos que praticam iniquidade. Aqui, dentro da literatura poética, ele está usando um artifício chamado paralelismo, né? Não tem invejas nem te indignes é a mesma coisa, os malfeitores e os que praticam a iniquidade também é a mesma coisa. Por que você não deve invejar a vida do ímpio? Você não deve fazer isso porque eles vão desfinhar. A prosperidade do mal, ela é temporária, porque a prosperidade dos homens ímpios nesse mundo está toda baseada nas coisas desta vida. Se não observemos o amor ao dinheiro, o amor à riqueza, o zelo, né, excessivo pela saúde, pelo bem-estar do corpo. E a gente sabe que todas essas coisas, embora sejam boas e tenham seu valor, tenham a sua importância, elas não vão conosco no caixão. No caixão só vamos nós, só cabemos nós. Então, ainda que alguém viva uma vida próspera durante todos os dias da sua vida, 60, 70, 80 anos ou até mais, esse tempo de vida não se compara à eternidade. Há uma eternidade esperando toda a raça humana. Todos nós somos eternos. Todos nós iremos ressuscitar, todos nós iremos nos apresentar diante de Deus, todos nós teremos um destino final, e esse destino final é eterno. Por isso que a prosperidade de alguém, ainda que se prolongue nesta terra, ela não serve como base para a real felicidade, porque ainda que alguém seja próspero, de todos os bens que alguém pode ser cercado, essa prosperidade é temporária, enquanto a prosperidade, segundo Deus, é eterna, é o que nós vamos ver. Observe as recomendações do salmista a partir do verso 3. Ele diz: confia no Senhor e faze o bem. Alimenta-te da verdade e habita na terra, né? Habita na terra e alimenta-te da verdade. Essa é a orientação do salmista.
Enquanto os ímpios confiam nas suas próprias riquezas, enquanto os ímpios têm sua vida abalizada pela sua prosperidade, o justo confia no Senhor e procura fazer aquilo que é correto diante de Deus. Ele habita nesta terra e a sua vida é alimentada pela verdade. E o seu grande desejo é ter prazer no Senhor. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Essa é a recomendação clara do salmista. Este é aquele tipo de salmo, irmãos, em que o salmista é extremamente prático. Ele é extremamente aplicativo no que ele quer dizer. Ele não vai fazer muitos rodeios, às vezes até parece repetitivo, mas o objetivo dele é, de fato, inculcar na mente dos leitores a importância de os crentes viverem uma vida na confiança do Senhor e não observando a prosperidade dos maus. E aí ele diz então no verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu sei que muitos talvez já utilizaram esse texto para um evangelismo, né, dizendo para alguém, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, tal. Esse texto não tem nada a ver com evangelização. Esse texto tem a ver com em momentos de dificuldade, em momentos de crise, quando a sua vida for posta à prova, quando você estiver sendo até mesmo acusado, pressionado pelos ímpios, você deve confiar no Senhor, se agradar no Senhor, ter prazer no Senhor e entregar o teu caminho ao Senhor, porque é Ele quem te justificará. Observe isso no verso 6. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Observe, irmãos, a recomendação do salmista é: não fique indignado com a prosperidade dos maus. Viva a sua vida tranquilamente. Confie no Senhor. Faça o que é correto. Alimenta-te da verdade. Faça o que é correto. E deixe que Deus vai se levantar como teu juiz. Você não precisa ser advogado de si mesmo, como quem defende a sua vida. Lembre que Jó entrou em crise profunda enquanto ele tentava defender-se dos seus próprios amigos, de acusações que ele não havia feito, práticas que ele não tinha cometido. E Jó começou a tentar defender-se de cada uma daquelas acusações, e a coisa não chegava ao fim, até que Jó então decide só orar pelos seus amigos, e reconhece que é pó, que é cinza, que é pecador, e diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por certo se levantará sobre a terra. É Ele quem vai me justificar. Porque, na verdade, quanto mais nós tentamos nos justificar, mais nós nos aprofundamos na nossa crise. É por isso, irmãos, que nós não precisamos da prática da autojustiça. O que nós precisamos mais é da prática do autoexame. Porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe quem você é. Deus conhece os desejos, os intentos, os pensamentos do teu coração. Então, às vezes, a gente fica muito agoniado, porque é o meu nome que está em jogo, porque é a minha reputação que está em jogo, porque eu tenho um nome a zelar, o que as pessoas vão pensar de mim? É claro que nós, como cristãos, nos preocupamos com a nossa reputação, porque nós carregamos o nome de Cristo. Mas não é bom que a gente caminhe numa vida de crise constante, em estarmos nos justificando diante das pessoas. Ora, Deus conhece o nosso coração. Deus é quem se levantará como nosso Redentor. A verdade é que todos nós somos pecadores, mas Ele, por certo, se levantará sobre a terra e Ele nos justificará. Então nós não precisamos estar o tempo todo nos justificando, como se nós precisássemos dar satisfação das nossas vidas a ninguém. O salmista diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Observe, irmãos,
o teu direito como o sol ao meio-dia. Às vezes, e lembre que a gente leu aqui durante o momento de súplica, o Senhor dizendo assim: porque dizes, pois, ó Jacó, dizes, pois, ó Israel, o meu caminho está despercebido, ó meu Deus, e o meu direito está encoberto. Não sabes? O Senhor não se cansa, o Senhor não se fatiga. Ele esquadrinha os corações e conhece os nossos pensamentos. Irmãos, as nossas tribulações não estão encobertas a Deus. Na verdade, a Bíblia diz que para Deus luz e trevas são as mesmas coisas. Dia e noite para Deus é a mesma coisa. Então, às vezes, a gente fica muito agoniado para tentar se defender, se justificar, para tentar lutar pela nossa causa. E tem momentos em que o Senhor diz assim: filho, deixa eu lutar por você, deixa eu cuidar da sua vida, porque enquanto você tenta cuidar, é você tentando cuidar, mas quando eu cuido de você, sou eu, o eu sou, cuidando da sua vida. Então nós não precisamos, irmãos, estar diante das pessoas numa agonia frenética, às vezes até esquizofrênica, para nos apresentarmos como boas pessoas, como pessoas amáveis. E entrando nessa crise, a gente acaba perturbando a nossa própria vida, a nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor, e a agonia começa a tomar conta do nosso coração. Quem te conhece é Deus, quem te justifica é Deus. Quem sabe do teu coração é o Senhor. Ele conhece o teu levantar, o teu deitar, conhece o teu coração, os teus pensamentos. A palavra não chegou à língua, Ele já conhece toda. E aquele que poderia te condenar é exatamente quem te justifica. Portanto, nós não devemos ceder à tentação de sermos advogados de nós mesmos. A Bíblia diz que se nós pecarmos, temos um advogado justo ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados. Então nós temos um Redentor que nos justifica. Por isso a Escritura diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então às vezes nós ficamos assim entristecidos, agoniados com palavras que se levantam contra nós, calúnias, coisas que falam a respeito de nós que não condiz com a verdade. Porque quando nós somos acusados, irmãos, e detectamos que aquilo ali tem realidade, tem nexo, né? Que aquilo ali de fato é real, aí nós confessamos os nossos pecados, pedimos perdão, humildemente nos arrependemos e tentamos redirecionar os nossos caminhos. E isso é bom, ser humilde e caminhar perante o Senhor pedindo perdão a Deus e às pessoas a quem nós magoamos. Isso é maravilhoso. Esse é o caminho ordinário da vida cristã, é o caminho normal. Nós pecamos constantemente contra Deus e contra o nosso próximo. Se formos acusados e de fato identificarmos que falhamos, nada mais justo do que nós pedirmos perdão. Mas é muito angustiante quando nós somos acusados injustamente. Já dizia o poeta que a injustiça dói. E dói mesmo. A injustiça nos outros dói. Quando você liga a televisão ou entra nas suas redes sociais, que vê coisas terríveis acontecendo no nosso país, seja individualmente, coletivamente, né? Coisas que acontecem, deixa a gente assim indignado, né? Quando a gente vê a injustiça sendo praticada, o pobre sendo massacrado, pessoas inocentes sendo acusadas, pessoas que de fato deveriam estar presas sendo soltas, e a gente começa a ver essas coisas, nossa mente começa a ficar perturbada por conta da injustiça. É terrível a injustiça. Mas quando a coisa bate na nossa vida, na nossa porta, no nosso coração, aí a dor é maior ainda. Negócio nos tira do centro, nos tira do nosso caminho, e é nesse instante, exatamente nesse instante, que a gente precisa aprender com o salmista. Então prepare-se, talvez você nunca tenha passado por isso, glória a Deus que você nunca passe. Mas se você já enfrentou na família, você já enfrentou no trabalho, na família, na vizinhança, entre os amigos,
A injustiça é coisa terrível, tira o sono, perturba a mente. O salmista diz: confia no Senhor e faz o bem. Tem horas que a gente não precisa estar batendo de frente. Eu já disse para os irmãos e indico novamente o livro de A.W. Tozer, teólogo, que diz 5 votos para se obter poder espiritual. No seu boletim aí tem uma partezinha de anotação. Se você quiser anotar, anote, ou no celular. 5 votos para se obter poder espiritual. Excelente livro, mas ele bugou a minha mente, me deixou um pouquinho perturbado, quando num dos votos ele diz assim: nunca se defenda. Aí eu disse: não. Aí é brincadeira. Logo eu, que sou advogado de mim mesmo, né? Eu sou quase o Xandão. Eu acuso, eu me defendo, eu sou a vítima. Nós temos isso, né? Nós temos um pouco disso. Já viu briga de marido e mulher, né? Não estou falando do casamento de ninguém aqui, que eu sei que ninguém aqui briga, tá certo? Mas você já viu briga de marido e mulher. Olha, você começa brigando por um negócio, depois você não lembra nem onde começou a briga, qual foi a raiz. Você só quer ganhar a batalha, o debate. Aí o negócio não anda para canto nenhum. Então, quando ele diz, olha, não se defenda, deixa que Deus vai se levantar para defender a sua vida. Eu entrei numa crise assim. Se você quiser entrar em crise, leia, por favor, 5 votos para se obter poder espiritual, em especial a parte onde ele recomenda que você nunca se defenda. Acho que se você entrar em crise, depois você conversa comigo, que seremos 2 para chorar as lágrimas juntos. Pois bem, irmãos, o que é que o salmista nos diz então? Descansa no Senhor, espera nele, e não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. E às vezes a gente passa por isso. Em ambiente de trabalho, quem nunca foi injustiçado? Quem nunca poderia ter recebido uma promoção e alguém se colocou na frente, alguém tomou o seu lugar, alguém intentou um mal contra você? Irmãos, isso é constante, constante. Houve uma situação agora há pouco com uma pessoa, e eu disse exatamente isso, alguém que intentou o mal contra uma irmã, e eu disse, olha, eu me lembrei exatamente do texto de José, quando José disse assim para os seus irmãos: vós, depois de tudo, né? E depois de que eles reconheceram que de fato era José quem estava ali, a história de José do Egito, eu creio que todo mundo conhece, mas José disse assim: vós intentaste o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Deus o tornou em bem. Os irmãos têm ideia do que é isso? Diante de tudo aquilo, ao invés de praticar a vingança, José disse assim: a malignidade de vocês foi de vocês, mas Deus é soberano até sobre os atos malignos dos maus. Deus não está alheio, Deus controla todas as coisas, Deus coordena todas as coisas, e aí Deus é aquele que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. E talvez você esteja no olho do furacão hoje, de uma situação onde você está sendo acusado, onde você está sendo injustiçado, onde estão tentando mal contra você. Descansa no Senhor. Confia nele, espera no Senhor, agrada-te do Senhor, que o teu deleite não seja na tua reputação, que o teu deleite seja na glória de Deus, e ele satisfará os desejos do teu coração. Meus irmãos, o silêncio do crente em situações como essa é arrasador. O amor dos crentes para com aqueles que lhes perseguem, como diz o apóstolo Paulo, faz com que brasas vivas fiquem sobre a cabeça daqueles que nos perseguem. Por isso o apóstolo Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E não te deixes vencer com o mal, mas vença o mal com o bem. Jesus disse: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Porque se nós amamos apenas aqueles que nos amam, o que nós estamos fazendo? Os ímpios também fazem isso. Mas nós somos reconhecidos como discípulos de Jesus quando nós amamos aqueles que nos odeiam e oramos por aqueles que nos perseguem. Deixa ele com Deus. Deixa ele com Deus.
Não adianta, irmãos. Coisas do coração, malignidade do nosso coração não é nossa especialidade. É a especialidade de Deus, é Deus quem trata. E a gente descansa, confia, relaxa e crê que Deus está no controle de todas as coisas. O que é que o salmista nos diz? Não entre na onda do furor, da ira, não fique impaciente, porque se você ficar impaciente vai acabar mal. Porque é exatamente isso que o ímpio quer. Tirar a paciência, tirar a tua paz, tirar a tua alegria. Meus irmãos, as pessoas têm inveja da paz que excede todo entendimento e habita no nosso coração. Você sabia disso? Nós somos invejados por muitos. Porque quando o nosso emprego está ameaçado, a gente não se desespera, porque a gente confia no Senhor. As pessoas ficam assim indignadas, porque já tem o costume de fazer o mal a outras pessoas que se indignam, e isso acaba gerando atrito. E aí quando vão fazer conosco e esperam o mesmo resultado e não tem, aí a mente entra em desespero. E é exatamente isso que você tem que fazer. Exatamente isso. Silêncio. Acalma o coração. Descansa o coração. Não entra na onda do furor, da ira. Porque os malfeitores serão exterminados por eles mesmos. Eles se exterminam. Observe o verso 9. Mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Pergunta: que terra é essa? Que terra é essa? Você deve lembrar que essa foi uma promessa que Deus fez a Abraão, né? Deus disse que daria a Abraão uma terra. Então, quando Deus está falando aqui no Salmo 37, que nós iremos herdar uma terra, Ele não está se referindo simplesmente à nova terra em que nós vamos habitar. Essa é uma realidade também. Mas a ideia da terra prometida é o local onde Deus habita com o seu povo. O que o salmista está nos dizendo é: enquanto os ímpios serão exterminados, você habitará seguro, porque Deus é a tua habitação. Deus habitará contigo e você habitará nele. Então, enquanto os ímpios têm o coração neste mundo, o nosso coração está no Senhor. O nosso coração não está no visível, no que os olhos podem ver, porque o que os olhos podem ver, irmãos, a traça come, a ferrugem corrói, mas nós temos o nosso tesouro nas coisas eternas. Nós estamos aqui de passagem, irmãos. A única coisa que nós pedimos a Deus é aquilo que o proverbiano Agur diz: Senhor, eu te peço que tu não me des nem riqueza nem pobreza, dá-me o pão que me for necessário. Foi isso que Jesus nos ensinou a orar. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. E o apóstolo Paulo diz assim: tendo vós o que comer e vestir, estejais contentes. Deixa o ímpio brigar pelos tesouros deste mundo. Não te impacientes com estas coisas, porque o tesouro do crente está nos céus, lá onde não há choro, como diz a canção. Lá está o meu tesouro. A nossa alegria está no Senhor. Ele é a razão da nossa vida. O verso 12 diz: trama o justo, trama o ímpio contra o justo, e ringe os dentes, mas o Senhor é quem vai rir dele. Os ímpios arrancam a espada para bater o necessitado, mas a espada vai se virar contra o seu próprio coração. Irmãos, Deus fará justiça no tempo devido. Não somos nós quem vamos praticar a justiça contra os outros. Deixa Deus, Deus vai fazer isso. Verso 16: mais vale o pouco do justo. Vamos ler todos juntos, irmãos? Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Então não te impacientes com a prosperidade dos maus. Olha o carro dele. Olha como ele viaja. Olha a rede social dele. Não se iluda com essas coisas. Essas coisas passam, ficam. Mas o Senhor, irmãos, é a abundância de alegria nas nossas vidas. O texto diz: os justos, o Senhor os sustém. Observe também, meu irmão e minha irmã, o verso 21. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Observe, o justo tem prazer em fazer o que é correto.
Aqueles que amam, aqueles a quem o Senhor abençoa, possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem ele amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Deus tem prazer. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Observe, irmãos, o justo aqui não é o perfeito. Porque talvez você olhe para esse salmo e diga assim: meu Deus, se o texto está falando de justiça aqui, não tem nada a ver comigo. E nem tem a ver nem com você, nem comigo também. Na verdade, nós não temos justiça própria. Nós fomos justificados por Deus e fomos feitos justos diante de Deus. Mas nós não temos justiça preveniente, inerente de nós mesmos por natureza, pois todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas por causa da obra de Cristo, nós fomos justificados para viver uma vida justa. É isso que o salmista está... é sobre este, que o salmista está falando, a quem ele se refere. E o que acontece com o homem justo? Não significa que ele não vai ter dificuldades. Observe que o texto diz: se cair. Eis aqui a grande crise da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade não aceita que o justo venha passar por dificuldades. Eis o grande erro que tem iludido a mente de muitas pessoas e que tem feito muita gente pirar, porque não consegue lidar com as adversidades da vida, com as lutas da vida, com os problemas. Em algumas dessas igrejas de confissão positiva, como o Verbo da Vida, por exemplo, as pessoas são estimuladas a dizerem que não tem problema. Então, se você está doente, você não diz assim: estou doente, você diz: estou curado. Não, você está doente, não é pecado dizer que está doente. É terrível isso, porque tem enganado as pessoas a lidarem com a realidade da vida, e não são poucas as pessoas que entram em desespero por conta disso. Nós lidamos com a realidade. O crente pode ser abalado, pode passar por tribulações, pode cair, mas se ele cair 7 vezes o Senhor o levantará. Louvado seja o nome do Senhor. Não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém, o Senhor o levanta. Veja que o texto diz: eu fui moço e agora já sou velho. É o testemunho do salmista, tá, irmãos? Porque eu ainda sou moço, viu? Mas ele diz assim: porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ao contrário, ele é compassivo, empresta, e a sua descendência será uma bênção. Meus irmãos, Deus é quem sustenta a tua vida. Você não precisa entrar nos esquemas. Você não precisa se submeter a determinados conluios. Você não precisa disso. Quem te sustenta é o Senhor. O pão, a tua mesa, quem coloca é Deus a cada dia. Então você precisa apenas viver uma vida justa e uma vida simples. E Deus vai te dar o privilégio, não apenas de você ter o pão de cada dia, mas de você até mesmo dar pão àqueles que têm fome. Porque é Deus quem sustenta a vida do seu povo. Para terminar, irmãos, os versos de 27 em diante vão nos lembrar que os ímpios serão exterminados, os justos herdarão a terra, porque o justo tem no seu coração a lei de Deus, Deus firmará os seus passos. O perverso vai tentar tirar a vida do justo, mas o Senhor não deixará. Deus convida o seu povo a esperar, a confiar, a observar o homem íntegro e a buscar viver uma vida de integridade. E o texto termina nos dizendo que vem do Senhor a salvação do justo. É Deus quem o salva, é Deus quem o livra, e mais, Ele é a sua fortaleza nos dias de tribulação. O Senhor livra também dos ímpios, e é forte refúgio para aquele que nele espera. Meus irmãos, quando nós olhamos para este salmo, nós podemos nos lembrar de grandes homens de Deus que viveram situações assim. Eu poderia citar Moisés,
segundo a Escritura, não houve homem mais manso do que ele na terra. Suportou durante 40 anos no deserto um povo teimoso, difícil de lidar, mas também abriu mão, antes mesmo, né, de caminhar com o povo no deserto, abriu mão dos prazeres do palácio para viver num deserto, porque queria seguir a vontade de Deus, porque cria na promessa, segundo o autor dos Hebreus, pela fé. Nós podemos nos lembrar também do próprio salmista Davi, que muitas vezes foi acusado injustamente. Lembram daquela ocasião em que Davi havia perdido o reino para o seu próprio filho, enquanto ele fugia para não ser morto pelo usurpador, seu filho Salomão. Um homem benjamita lhe atirava pedras e terra, e Simei, este homem, dizia: tu és um homem sanguinário, Deus está te amaldiçoando. E os valentes de Davi disseram assim: Davi, se tu disseres uma só palavra, a gente arranca a cabeça deste homem, ele é como um cão morto. E Davi disse: não me tentem quanto a isso. Se o meu próprio filho me amaldiçoa, quanto mais este homem benjamita. Certamente ele está enfrentando alguma dificuldade, e com certeza foi o Senhor que o trouxe aqui para me amaldiçoar. Veja, irmãos, é muito difícil a gente falar da soberania de Deus quando a gente está sendo injustiçado. Mas Davi disse: nem mesmo as injustiças que acontecem contra a minha vida estão fora dos planos e dos decretos soberanos de Deus. Então, por favor, não me incentivem a agir pela minha própria força. Eu confiarei no Senhor e não temerei. E o texto diz que Davi foi seguindo o seu caminho, e até chegar no local determinado, Simei ia atirando pedra, de tal sorte que os homens de Davi e o próprio rei chegaram exaustos. Quando Deus restitui Davi ao seu reino, Simei volta e se prostra diante dele, pedindo clemência. Ainda assim, os valentes de Davi disseram: agora, Davi, que ele está nessa situação, dá uma só palavra que a gente arranca a cabeça deles. Davi tinha uns amigos bem, né? Cuidado com os amigos, tá? Cuidado com as orientações em horas difíceis. Busca a orientação do Senhor. Bota na justiça. Calma, eu vou buscar o meu Deus primeiro. Vai lá e reage. Vai lá e faz a altura. Rapaz, se eu fosse tu, fazia pior. Aí Davi diz: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Se Deus me restituir o reino, hoje é um dia de festa, porque eu vou derramar sangue. Deixa este homem. E Davi o perdoa com clemência. Nós temos Moisés, irmãos, temos Davi e temos tantos outros homens de Deus. Os cristãos no primeiro século enfrentaram tantas dificuldades nas arenas e perdoaram aqueles que os perseguiam, mas certamente, ninguém é maior modelo para nós do que Jesus de Nazaré. Jesus é tremendo, extraordinário. Meus irmãos, quando ele teve a oportunidade de ferir as pessoas que o magoaram, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus disse, quando foi incentivado, né, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo. Jesus disse: se eu quisesse, eu poderia trazer uma miríade de anjos aqui, vocês, não sobraria ninguém. Quando disseram para Jesus assim: salva-te a ti mesmo, justifica-te, porque eu tenho autoridade sobre a tua vida, foi a única hora que o nosso cordeiro mudo abriu a boca, porque aquilo era o zelo do nome de Deus. E Jesus disse: nenhuma autoridade te seria dada se do céu não fosse dada. Deus é que é soberano, eu estou aqui pela vontade do meu Pai. Ninguém foi mais manso que Jesus, irmãos. E nas suas bem-aventuranças ele disse: bem-aventurado os mansos de coração, porque herdarão a terra. O que é ser manso de coração? Lembre que a primeira bem-aventurança é bem-aventurados humildes. O que é humilde ali? O termo no original, no grego, traz a ideia de alguém que reconhece que não tem nada para oferecer. É alguém que é como se fosse um mendigo. Na segunda bem-aventurança, os mansos, a ideia ali é alguém que não retribui à altura a afronta que lhe foi feita, mas confia na justiça de Deus. Confie na justiça do Senhor. Lembre-se de Jesus, lembre-se de Moisés, lembre-se de Davi. E lembre-se, acima de tudo, que aqueles que atentam contra a tua vida,
não estão simplesmente indo contra você. Você lembra que Paulo foi indagado ainda quando Saulo, pelo Senhor Jesus no caminho de Damasco, antes de se converter, Deus foi ao seu encontro e disse a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Guarda essa palavra no coração. Pela lógica, Jesus teria dito assim: Saulo, Saulo, por que você está perseguindo a minha igreja? Mas Jesus diz: por que me persegues? Porque quando, irmãos, intentam contra a nossa vida, estão se levantando contra o próprio Senhor. E quem há de se levantar contra o Senhor e permanecer vivo? Porque se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Você é do Senhor. A tua vida está bem guardada. Você tem dono. Você não é alguém que não pertence a ninguém. Você é propriedade exclusiva de Deus. Ele é quem defende a tua causa. Deixa Ele ir à frente da peleja. Algumas vezes nós nos cansamos e nos estressamos porque nós queremos batalhar com as nossas próprias forças. E há situações em que Deus diz: fica somente quieto e vê o livramento que eu vou dar. Não te indignes, não haja como eles. Descansa, espera, agrada-te, confia no Senhor, faz o bem, Ele satisfará os desejos do teu coração. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.